Graças a Paz, irmãos, estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. E hoje, dia 4 de fevereiro de 2017, estaremos lendo os capítulos 22, 23, 24 e 25. Hoje, como é um sábado, então sábados e domingos nós lemos 4 capítulos cada dia, de segunda a sexta, 3 capítulos. Então eu quero convidar você a abrir Levítico, capítulo 22, e nós vamos ler até o versículo 20, o capítulo 25. Então, está escrito: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: Todo homem que entre vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, aquele que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo que se fez imundo, ou a algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que, por isso, não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto, e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade oferecerá macho sem mancha das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingem, esse não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto, de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus, de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas há,
não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo da sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também o boi ou gado miúdo, a ele e ao seu filho não degolareis num dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, os sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã, eu sou o Senhor. Pelo que guardareis esses meus mandamentos e os fareis, eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Depois falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado, os 6 dias, obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o 1/4 de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que eu trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, e 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com a mão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação, e nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação.
tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, que aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, de estatuto perpétuo é pelas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º tereis santa convocação, e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Então, estas são as solenidades do Senhor, que aprogoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libação, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, e ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiro, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, do mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades ao Senhor aos filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas de efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para ele, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, e no meio dos filhos de Israel, e o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo:
Qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e qualquer que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor morto. E quem matar alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu rosto, mesmo como ele fez assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. A última, uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Deus aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem com pedras. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás na sua terra, e 6 anos podarás a tua via, e recolherás a tua novidade. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não comereis do seu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vida não tratada não vidimarás. Ano de descanso será para toda a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu lado, e aos teus animais, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 semanas, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas dos anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E sacrificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele há de nascer de si mesmo, nem nele vidimareis as uvas das vides não tratadas, porque o jubileu é santo. Porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada dia a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou ao comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, argumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, deixarás o seu preço. Porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus.
porque eu sou o Senhor vosso Deus, e farei os meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e fazei-os assim habitardes em segurança na terra, fazê-los. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. Se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar que basta para o seu crime, ou o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. E quando algum vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante 1 ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se, passando de 1 ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em uma roda serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, a casa das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os israelitas. E havendo feito o resgate um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe farás
Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino, estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua casa, e a possessão dos seus pais tomará. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não sendo vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás deles com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quanto ao teu escravo ou tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco e que tiveram gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para os vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os farei subir, mas sobre vossos corações, sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre seu irmão, não vos assenhoreareis dele com rigor. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vencido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E contará com aquele que o comprou desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias em que o jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, conforme a eles, restituirá o seu resgate do dinheiro, pelo qual foi vendido. E se ainda restaurem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano estará com ele, como jornaleiro de ano em ano estará com ele, não se senhoreará sobre ele com rigor diante dos seus olhos. E se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que lhe tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem de estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis os meus santuários, eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, para a terra dará a sua novidade,
e a árvore do campo dará seu fruto, e a debulha se vos chegará a vidima, e a vidima se chegar à sementeira, e comereis do vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, pela vossa terra não passará a espada, e perseguições dos vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olhareis, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosse mais escravo, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror e tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante do vosso inimigo, e os que vos aborrecem de vós será assenhoreado, e afligireis, ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa carne, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei para 7 vezes, mas conforme aos vossos pecados, porque enviaram entre vós as feras do campo, as quais porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente,
eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto, e ajuntados estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo, quando vos quebrantar o sustento do pão. Então 10 mulheres o cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isso me não ouvides mais, ainda e se com isso não me ouvides, e ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes, mas por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne das vossas filhas. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas gerações por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não celebrarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra afogará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. Então a terra afogará os seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus soldados. Então os dias de assolação, descanso, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela, e quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. Permanecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos, e o inimigo vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras, nos campos dos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derretendo. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, com as suas congregações, e com que transgressão contra mim, como também que andaram continuamente para comigo. Eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então formarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto
com Isaque e também do meu concerto com Abraão. E me lembrarei, e da terra me lembrarei. Também será desamparada serão desamparada deles e folga nos seus sábados. Sendo assolada por causa deles, tomarão por bem o castigo de sua iniquidade, em razão mesma de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma enfastiou-se dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus amigos, não os rejeitaram, nem me enfadei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. E também, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por testemunho. Eu sou o Senhor. Então, estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Então, terminamos hoje aqui a nossa leitura bíblica da campanha de leitura bíblica em um ano. Se você fizer as contas, você vai observar que a cada ano nós fazemos a leitura de um capítulo durante a semana e 2 no final de semana. Então nós desejamos de verdade que você esteja enganjado nessa campanha mesmo, e ao final do último ano, dia 31 de dezembro de 2017, nós possamos dizer, nós lemos a Bíblia inteira, e agora, 1º de janeiro de 2018, vamos recomeçar a leitura, queremos ler mais e mais. Então, meu querido, você que está conosco nessa trajetória, então Deus o ajuda a perseverar. Também queremos pedir desculpa pela desatenção em alguns momentos. São 1h20 da manhã, então nós estamos fazendo a leitura já para que hoje pela manhã, no sábado pela manhã, você já tenha a leitura postada no seu WhatsApp ou nas outras redes sociais. Então você é o nosso convidado, e que Deus te abençoe nesse dia.